Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Hora do Milagre. Para contato 020 72 72 1010 e aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali nós estaremos orando e determinando que Deus ele venha te abençoar. Inclusive, prepare aí um copo com água como este, pois no final dessa programação eu estarei ali abençoando a sua água, determinando que um milagre ele venha acontecer na sua vida. Pois hoje, terça-feira, nós estamos ministrando o derramamento do Espírito Santo, nós estamos ministrando a cura, pois hoje é o 16º dia do jejum de Daniel e nós estaremos determinando que você vai receber a cura física, mas também a presença do Espírito Santo na sua vida, para que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida da Carla. A Carla que se sentiu mal, foi fazer um exame e recebeu o pior diagnóstico possível, que seria um câncer, mas nesse momento de doença ela tirou forças, inclusive para ajudar os outros. Hoje a Carla está curada, a vida dela está transformada. Vamos ao testemunho da Carla e voltaremos com vocês logo após. Teve um dia que eu percebi que algo estava errado no meu corpo. E naquele dia eu ouvi um diagnóstico que ninguém quer e imagina ouvir. Mesmo doente, passando por aquele momento difícil, eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre na minha vida. Através do toque, eu tinha o hábito de fazer sempre isso. E um dia, tocando na área da mama, eu percebi ali que tinha algo diferente que não estava, né? Que eu não tinha percebido ali antes. E lógico que eu não imaginava que fosse, né, algo tão grave. Então eu esperei ainda no período de um mês e aquilo não sumiu, aquele carocinho que estava ali, e eu fui para fazer uma ecografia. Pensou no pior ou achou que aquilo pudesse desaparecer? Naquele momento eu achei que não fosse nada e que fosse realmente desaparecer, que fosse sumir. Isso não é nada, daqui a pouco vai passar. E eu fui observando ali 2 semanas e 3 semanas e não sumia. Então agora é um caso que eu vou procurar um médico, eu vou fazer aqui um exame, vamos ver, mas não imaginava nunca que fosse o pior. Quando recebeu aquelas palavras que ninguém quer ouvir, cancro, como é que foi esse dia do verdadeiro diagnóstico? Dali eu já fui para fazer a biópsia, né? Que eles rapidamente, quando eles verem um caso sério, já encaminham para um médico para outro. E quando eu recebi o diagnóstico da biópsia, da ressonância, e o doutor falou, olha, não tenho uma notícia boa para lhe dar. Você tem um cancro de mama e nós precisamos tratar. Naquele momento, eu só chorava, só chorei. Baixei minha cabeça na mesa do doutor e só chorava. Não conseguia ali me encontrar em nenhum tipo de sentimento naquele momento. Eu não conseguia perceber o que estava acontecendo comigo, na verdade. Mas na hora que eu parei para me encontrar, respirei fundo, olhei para dentro de mim e falei, Deus sempre foi comigo e não vai ser agora que Ele vai me desamparar, sabe? E aí, eu tive uma certeza tão grande que poderia vir o que fosse, mas que eu estava pronta, sabe? Que a minha fé, ela era sólida, ela era forte. Falei, Deus, essa é a minha dor, é a dor que eu tenho, estou aqui nesse momento, mas eu sempre confiei em Ti e não vai ser agora que eu vou deixar de confiar. Seguiu esse caminho muito firme. Muito. Acreditou que era um estado que iria facilmente se dissolver. Eu sabia que o único que podia me ajudar e me socorrer era Deus. Isso eu estava certa. Então eu decidi, eu não queria o olhar de pena de ninguém. Eu não queria, sabe, aquele sentimento de coitadinha das pessoas olhando para mim. Ninguém poderia me ajudar naquela situação. E eu optei por não contar nada para a família, por não falar nada para ninguém. Inevitavelmente teve que fazer tratamentos médicos. Chegou a perder o cabelo?
Perdi todo o meu cabelo. Era difícil lidar com os olhares, com as pessoas que se calhar olhavam para si e pensavam, coitadinha, está doente. Por eu optar por não dizer, né, foi isso que eu quis evitar, esses olhares. Mas as pessoas que me viam diziam assim, nem parece que você está passando por isso. Nem parece, porque eu falei, olha, eu entrava naquela sala de tratamento e eu olhava para as pessoas e eu falava, eu não aceito. Falei, eu não aceito parecer que eu estou à beira da morte, assim, que eu vou morrer, porque o que eu vejo aqui é que essas pessoas estão quase a vão morrer. Pálidas, né, sem cor, desmotivas, exato, completamente ali paralisadas. O seu corpo estava doente, mas a sua alma estava saudável. Muito, 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 muito. E a minha vontade era tão grande, né, de através, eu falei, eu vou poder ajudar tantas pessoas, né, com essa história de vida, com esse sentimento que eu estou vivendo aqui, eu consigo entender o que essas pessoas que estão aqui, dentro dessa sala, estão passando. E ali eu vi oportunidades até mesmo de falar da minha fé, de falar daquilo que me fazia estar de pé, sabe? De me motivar todos os dias para poder continuar aquele desafio, não é? Então eu transmitia para elas a força que eu tinha, de onde que vinha, de como, sabe, de como era. Isso para mim não tem... Não tem preço. Não tem. Sabia que o milagre iria acontecer na sua vida? Tinha essa certeza? Com certeza, sempre tive. Tanto que no início eu disse, eu vou contar daquilo que Deus vai fazer na minha vida. E eu sei o que vai acontecer. Minha fé era para tudo. Eu falei, o Senhor me conhece, meu Deus, e o Senhor sabe que a minha fé é para tudo. E eu nunca tive dúvida do que Deus tinha que fazer na minha vida, era algo grandioso, era algo grande, né? Mas chegou uma altura que eu disse para a doutora, né? Eu não me sinto bem em continuar, eu não acredito que isso possa me fazer bem, até mesmo porque eu me sinto mais mal do que bem tomando esses medicamentos. E ela disse que não era uma decisão mais correta, mas que se eu queria já então, que me fez assinar um termo, né? Que quis desistir do tratamento, e assim foi feito. Quando é que o milagre aconteceu na sua vida? Quando eu fui no médico para fazer os exames, né, para fazer os novos exames, e ali já constou que realmente não tinha nenhuma célula cancerígena, que não tinha mais nada. Estava curada? Estava curada. O milagre de Deus tinha acontecido na sua vida? Com certeza. Como é que é ter essa alegria, essa confirmação que Deus fez na sua vida, esse milagre? A confirmação de tudo aquilo que eu acreditei, de tudo que, mesmo que a caminhada, né, a caminhada difícil, mas que eu sempre lutei para vencer aquele desafio, que tudo aquilo que eu acreditei, que eu pensei, que eu busquei, que eu investi, realmente estava acontecendo na minha vida. Eu falei, sabe, o que eu não tinha dúvida realmente aconteceu, a certeza de que realmente a palavra de Deus, ela se cumpre. E se eu tinha fé para passar pelo que fosse, então agora, não há, né, eu descobri uma fé que eu pudesse passar por qualquer coisa. Então é agora que eu não tinha dúvida nenhuma mesmo, que Deus foi, né, é e sempre vai ser comigo. Pois bem, como vocês puderam ver, a Carla,
a profecia, a promessa de cura se cumpriu na vida dela e o mesmo poderá acontecer no dia de hoje. Hoje nós estamos determinando a cura divina, o derramamento do Espírito Santo para que a promessa, a profecia venha se cumprir na sua vida, assim como está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 18, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Pois bem, e é isso que vai acontecer no dia de hoje. A profecia, aquilo que o Senhor Jesus falou sobre a sua cura, ela vai se cumprir no dia de hoje, assim como os discípulos viram a figueira secar, você vai ver essa ferida secar, você vai ver esse fluxo de sangue estancar, você vai ver essa hemorragia parar. Sim, você vai ver esse inchaço sumir. Eu lhe convido a participar conosco ainda hoje em uma das nossas igrejas. Aqui na nossa Catedral dos Milagres nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite. Por favor, prepare aí o seu copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós retornaremos para o momento da oração. Se você ainda não fez, acesse o nosso site centrodeajuda.com ou nos envie um e-mail através do centrodeajuda.uck@uckg.com e ali eu estarei orando por vocês. Qual o nome da senhora? Neuza dos Santos. Dona Neuza, qual foi o milagre que aconteceu aqui na corrente? Olha, eu tinha problema de coluna desde os 17 anos. Eu fiz fisioterapia durante 40 anos quase. E o médico falava que não tinha cura. Eu cheguei de pôr colete de gesso, tudo. E aqui na corrente eu fui curada. Não tem nenhuma dor mais na coluna. Peraí, foram 40 anos fazendo? É. 40 anos fisioterapia e não era curada? Não adiantava. Ele falou: você ficou com a perna mais curta, você não vai ser curada nunca, não tem cura. E eu fui curada aqui. Com a minha fé, eu fui curada aqui na corrente. Já fez movimento? Já, eu posso fazer tudo, não tem nada. Foi realmente o poder de Deus? Foi o poder de Deus. O que não resolveu na medicina, resolveu com Deus. Resolveu aqui. O médico dos médicos. Deus abençoe. Amém. Qual o seu nome? Maria Rejane. Maria Rejane, qual foi o milagre? O milagre foi que quando eu cheguei aqui na corrente dos 70, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um com 16 anos, ele tinha depressão e tinha hérnia no umbigo. Aí eu, aqui passando na corrente, ele ficou curado. E tenho também um filho que ele hoje tem 12 anos. Quando eu cheguei aqui, ele chegou com bronquite asmática e também não tinha cura. E quando eu passei aqui, ele foi curado. E quando eu levei ele no médico, o médico disse que ele não tinha mais nada. Hoje ele está totalmente curado. Foi resultado da sua fé. Sim. Deus abençoe. Amém. A tua fé fez o milagre acontecer. Qual o seu nome? Eu sou a Rose. Rose e? Yasmin. Yasmin. Qual foi o milagre, dona Rose? O milagre na vida da minha filha, pastor, foi assim, um ponto de interrogação. Como assim? Essa menina estava boa e de repente ficou ruim. Foi parar na UTI. Nossa. Ela deu broncopneumonia nela. O pulmão dela ficou todo preto. Levou às pressas para o hospital? Sim, senhor. E a gente foi agir na fé. Eu fazendo a corrente dentro do hospital e minha filha fazendo a corrente do lado de fora. Então, ela hospitalizada e a outra filha? Fazendo a corrente também. Também. Isso. Já tinha sintomas antes desse problema pulmonar? Não tinha nada. Nunca. O tempo todo você ficou desacordada lá ou você ficou consciente? Quando eu cheguei, eu já fiquei desacordada. Já cheguei desacordada. E quais as lembranças que você tem depois que você voltou à consciência? Eu lembro que entrou um monte de médico, levando eu para a UTI, e eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Ele disse que meu pulmão estava todo preto e que não tinha explicação. Eles queriam me entubar e disse que junto com a intubação eu teria sequelas. E você ficou depois com alguma sequela? Não, graças à fé da minha mãe, eu não tive sequelas. A senhora, mãe, a senhora vê que ela está aí sem sequelas, o problema ter sido resolvido, foi pelo poder de Deus? Sim, Senhor, eu creio nisso. Deus abençoe. Amém? Amém.
Dores, medicamentos e recorrentes idas ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam conosco dessa programação. Te pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Pai, essa água, cada molécula, cada partícula dessa água, que nesse momento seja abençoada pelo Teu poder e que a estrutura dessa água ela não tenha somente o H2O, mas que tenha também o Teu poder curativo, o Teu poder libertador, para dar cabo de uma vez por todas, meu Deus, a todo esse tormento, a todo esse sofrimento que essa pessoa vem vivendo. Eu uno a minha fé aqui agora com essa pessoa que não conseguiu dormir durante a noite por causa dessa insônia, essa dor crônica que não deixa dessa pessoa ter posição na cama para relaxar e dormir. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que foi diagnosticada com esse câncer, esse tumor maligno, dessa pessoa, meu Deus, que se encontra agora em meio aos prantos por causa, meu Pai, do diagnóstico médico de um familiar, que os médicos não dão mais esperança. E eu te peço que o Senhor venha nesse momento, quando nós bebermos desta água, que esse problema ele venha chegar ao fim, que o milagre venha acontecer. Essa pessoa que se encontra em meio, meu Deus, a ataques espirituais, ela ouve vozes do além, ela vê vultos dentro de sua casa, que o Senhor venha libertá-la de todo esse tormento, em o nome do Senhor Jesus. Quando nós bebermos desta água, que o milagre aconteça. Eu oro aqui agora pelo Roberto Marinho Santana, que pede oração por toda a família, que pede oração, meu Deus, por todas as áreas de sua vida, que o Senhor venha tocar na vida dele nesse momento e venha livrá-los de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Roberto Marinho, beba da água e receba um milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o milagre já aconteceu na sua vida, mas eu gostaria de lhe convidar a participar conosco já neste domingo, aonde nós estaremos nesse grande evento da mudança de vida, onde nós teremos reuniões às 7h30 da manhã. O pastor Arão estará com vocês às 7h30, eu estarei com vocês às 10 horas da manhã, onde toda a igreja estará junto com os nossos convidados. Eu tenho a certeza que Deus ele vai ter uma grande bênção esperando por você nesse domingo. Você e a sua família são nossos convidados todos especiais. Se você deseja saber o nosso endereço, nós estamos no número 232 da Seven Sisters Road, N4 3NX, aqui no norte de Londres. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.